Olá, olá! Sejam bem-vindos à série Vivências Interculturais by Isabela Ribeiro. Nós estamos entrando hoje no quarto episódio. Hoje nós vamos falar das vivências locais, do início da minha carreira. E se você ainda não viu, para tudo agora e volta lá nos primeiros episódios. Nós já temos 3 episódios que foram lançados nas últimas semanas e é bem legal que você veja do iniciozinho para você entender toda essa dinâmica que, na verdade, hoje eu vou dar sequência. Então, no último episódio, nós falamos bastante, né? Eu falei bastante aqui para vocês sobre o início da faculdade, o que eu decidi fazer, a época dos estágios e tudo. E agora eu vou dar sequência, porque, na verdade, preparem-se, que o episódio de hoje tem muita coisa boa para contar. E hoje realmente nós vamos entrar no início da minha carreira, já dentro da faculdade, falando realmente do dia a dia no secretariado executivo. Então, vamos lá. Agora eu vou comentar para vocês que, pegando o gancho, né, do finalzinho da fala do terceiro episódio, eu estava ainda na fábrica de eventos, estagiando, e ao longo desse estágio, eu estava também fazendo as 2 faculdades, lembra? Pois é, fazendo secretariado eu fazia à noite e o curso de administração eu fazia pela manhã. Então, realmente era essa rotina que eu estava, estudando de manhã, fazendo uma faculdade de manhã, estagiando no período da tarde e também fazendo outra faculdade à noite. Então, realmente, imagina a loucura, né? Nem eu entendo como é que fiz isso. Mas eu fiz. E eu estava muito feliz naquela época porque eu estava, acreditem, na minha zona de conforto. Eu dizia isso. Por quê? Porque lá no iniciozinho também, se vocês forem lembrar, a minha intenção era terminar o máximo possível as 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, para mim estava bom daquele jeito. Pois bem, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta de trabalho bem nesse período, né? Eu recebi uma proposta para já iniciar atuando como secretária executiva em um escritório, atuando como diretor. Quando eu recebi essa proposta, foi indicação, na realidade, de um amigo de faculdade. Era um escritório no qual ele trabalhava, ele era estagiário de arquitetura, na verdade. E aí eu fiquei com aquele certo receio. Por quê? Eu tinha comentado para vocês, a minha intenção era seguir ao máximo as 2 faculdades ao mesmo tempo, a não ser que fosse por algo que valesse muito a pena. Então, naquela ocasião, eu pensei, poxa, se para eu realmente começar a atuar, eu vou ter que trancar uma faculdade. Então, de certa forma, isso não era algo que me agradava muito naquele momento. Eu estava fechando o segundo ano nesse período. Enfim, muitas coisas aconteceram nesse momento. Eu cheguei até a indicar uma amiga, no final ela não foi. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque no primeiro momento eu neguei, eu não quis participar do processo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, será que esse é o momento? Como é que eu vou saber quando será o momento? Né? E aí, eu conversando com a minha mãe, que sempre foi minha conselheira, né? Sempre compartilhei muito com ela sobre, enfim, a vida como um todo, né? As decisões, que esse era um momento de decisão, porque eu faria uma mudança muito grande, né? Então, eu fiquei muito em dúvida se era realmente o momento exato de fazer essa mudança. Resumindo, eu fui, fiz contato com a empresa, perguntei se eu poderia seguir no processo, enfim, entrar no processo, na verdade, né, que no primeiro momento eu tinha negado, e eles disseram que sim, e eu fui. Participei da entrevista até para entender o que seria, como é que seria, né? Então, tinha uma assistente executiva, ela muito experiente, né, tinha muitas vivências, na verdade, tanto no Brasil quanto fora, enfim, uma mulher, assim, de altíssimo nível profissional. E ela estava saindo, né, saindo do país, inclusive, ia casar por questões pessoais. E precisava de alguém para assumir o cargo dela, atuando tanto na assessoria do executivo, que era o diretor executivo de um projeto, quanto como office manager, que cuidava do escritório e de tudo. E imagina, né, eu era estagiária, estava com 20 anos naquela época, e eu falei: "Ah, vamos ver, né, se vai dar certo". Resumindo, eu acabei ficando na posição e foi justamente em dezembro, eu nunca vou esquecer dessa data, foi em dezembro de 2006. Eu estava nessa posição que eu falei para vocês, né, fazendo as 2 faculdades, estagiando e de repente assumindo, né, eles queriam quanto antes a entrada dessa posição, justamente para que ela tivesse tempo de passar algumas coisas. E eu levei aquele impacto, eu acabei ficando na vaga, mas eu acabei fazendo o quê?
negociando, gente, eu sempre falo sobre negociação, quanto foi importante, e nesse processo de eu rememorar, né, de eu lembrar dessas vivências que eu tive, eu percebi o quanto que a negociação foi importante. Eu vou falar muito nesse momento sobre isso, para vocês perceberem, eu vou contar a história e vocês vão perceber o quanto que isso influenciou realmente. A primeira situação, eu não queria perder, obviamente, o semestre. Na federal, lembra que eu falei para vocês que o curso era semestral e na UEPA era anual. Então, obviamente, eu teria que trancar assim, obviamente para mim, né? Não sei se para vocês ficou tão claro isso, mas naquele momento era muito claro que o ideal era eu trancar o curso de administração. Por quê? Porque toda a experiência que eu ia começar a praticar e as experiências até de estágio que eu tinha sempre foi pelo secretariado. Então, para mim ficou muito claro que eu deveria fechar, né? Eu deveria concluir primeiro o curso de secretariado e depois o de administração. Lembrem-se, lá no início eu comentei que a minha intenção era fechar os dois cursos, então isso para mim era claro, eu não ia largar, não ia abandonar. Eu ia primeiro fechar um, concluir um e depois o outro, isso para mim estava claro. Então, eu falei assim, não vou, tô quase terminando o semestre, não posso perder. Então, o que que eu fiz? Eu fui com cada professor, expliquei a minha situação, falei que ia começar a trabalhar, full time e tudo, e pedi para eles que eu conseguisse pelo menos fazer a última avaliação. Eu não ia poder mais assistir às aulas normalmente, né? Então, pelo menos fazer as provas finais. Todos concordaram, claro que dizendo, né, que seria, eles imaginavam que seria um pouco difícil, até por conta das disciplinas, mas beleza, eles concordaram. Na empresa que eu estava entrando, isso era dezembro, eu comecei lá na segunda semana de dezembro. Nesse período eu estava estagiando ainda, né, na área de eventos, então para validar o meu estágio, eu precisava completar pelo menos aquele mês, eu expliquei, enfim. Então o que que ficou acordado? Que eu trabalharia somente no período da manhã, né, até por um período, e depois ficaria full time realmente. Então eu negociei com eles que faria isso a partir de janeiro, e fui lá no estágio, né, conversei, também expliquei a situação que eu não poderia, que eu tinha conseguido, né, uma oportunidade muito boa na minha área, que eu não ficaria mais lá e ficaria só até janeiro. Então, o que que eu fiz nesse momento? Eu fiquei trabalhando de manhã, fazia o estágio à tarde, ia para a faculdade à noite e nas provas eu ia no curso de administração na Federal fazer somente as provas e eles me liberavam. Então, assim, foi praticamente um mês nessa loucura, gente. Hoje eu olho assim e falo, nossa, como que eu consegui ficar, né, em dois trabalhos, duas faculdades? Mas a resposta é essa. Negociação foi a primeira situação, porque eu poderia somente ter desistido e eu não fiz isso. Eu pensei em estratégias, né, de conversar, de me comunicar, de explicar e ver como que eu poderia sair daquela situação de uma maneira positiva, né, sem perder o semestre, que graças a Deus deu tudo certo, eu fiz as provas e consegui, só fiquei em uma disciplina que na realidade assim eu realmente não quis. Eu poderia ter feito um trabalho e tudo, mas era uma disciplina que eu queria realmente assistir com cuidado, então eu fiquei nela para depois refazer. E foi esse momento, assim, de bastante loucura, claro, de muita dedicação, de muito esforço, de muito cansaço, né, imagina só. Mas eu consegui concluir tudo. E, assim, teve uma situação também nesse momento que foi bem interessante, porque, quando eu fui comunicar ao local que eu estava estagiando que eu sairia, eu recebi uma proposta. Na verdade, eu recebi uma contraproposta. Eu era estagiária lá, como eu falei para vocês, e no caso, o gestor, ele me passou que ele tinha interesse de me efetivar após o estágio. E ele até, enfim, me ofereceu naquela época, né, uma proposta bem interessante, né, que era um valor até maior do que a empresa estava me oferecendo. Mas aqui até para já deixar um outro ponto-chave para vocês. Eu já falei isso aqui em outro momento. O principal não é a questão financeira. Quando você está iniciando carreira e que você quer, sabe o que você quer, né? O que você quer alcançar, quer realmente aprender e se desenvolver, o principal não é o dinheiro, por mais que você precise. E que era o meu caso. Eu realmente, assim, como eu já falei no início, né, na minha história de vida, então, assim, essa parte financeira não era uma coisa equilibrada na minha vida, da minha família, então era algo que realmente eu tinha um cuidado, uma preocupação financeira, mas naquele momento ficou muito claro que a melhor escolha que eu faria era realmente me dedicar, já iniciando na profissão, né, aproveitando a oportunidade de atuar como secretária executiva
daquela empresa, era uma empresa, uma representação, era uma empresa nacional, mas já era uma super oportunidade para mim. E depois eu fui entendendo isso claramente e quando realmente as coisas foram acontecendo, ficou ainda mais claro que essa foi a melhor decisão que eu tomei. Então eu não me baseei no salário que eles estavam me oferecendo na empresa onde eu estagiava, e sim nas oportunidades que eu teria já atuando como secretária executiva, porque essa oportunidade eu não teria onde eu estava, porque era uma empresa de eventos e tinha uma outra estrutura, então assim, na área de secretariado eu não teria realmente como, não teria condições, né, de exercer a profissão lá. Então isso para mim foi um ponto crucial. E de fato, gente, na empresa que eu fui já atuando como secretária executiva, assim, eu poderia falar horas e horas e semanas sobre isso, mas eu vou tentar realmente resumir, porque nessa de hoje, preparem-se, que nesse episódio de hoje ele vai ser um pouquinho mais longo, porque realmente, quando eu falo desse início de carreira e das vivências interculturais que eu tive locais, ou seja, ainda em Belém, realmente foram muito ricas nesse início da minha carreira. E nessa primeira empresa, foi uma empresa de logística portuária. Então, nós estávamos construindo um terminal graneleiro, então tinha a ver com soja e tudo. E foi muito interessante, porque imagina você, eu era estagiária, né? E de estagiária já fui para secretária executiva de um diretor. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado. O que foi muito legal é porque eu ainda estava na faculdade nesse momento, né, no dia de secretariado, estava na metade do curso, né, concluindo a primeira metade do curso, indo para a segunda metade. Então, foi muito gostoso essa mistura, né, de teoria e prática, porque eu estava no dia a dia, na assessoria já do gestor, ele fazia muitas viagens nacionais, tinha muitos eventos, nós recebíamos pessoas também de fora, assim, de fora do estado, na verdade, né, mas assim, de dentro do país, que faziam visitas e tudo. Então, assim, eu aprendi muito, assim, foi uma riqueza de aprendizado, assim, indescritível, gigante. Por quê? Primeiro porque a assessora anterior, ela teve um curto tempo para passar qualquer coisa. Então, eu tinha uma pessoa que me assessorava, tinha um auxiliar administrativo que estava há muitos anos na empresa e conhecia o gestor há muito tempo. O meu próprio amigo que me indicou, ele ficou como estagiário ainda na empresa durante um tempo. Então, assim, o primeiro ponto foi esse, eu aprender a lidar com outras pessoas que estavam sob a minha tutela, vamos dizer assim, né? Então, além de fazer essa assessoria ao gestor, que, claro, nós nos auxiliávamos ali, né? Ele foi muito paciente, ele me ensinou muito, me ajudou muito, com certeza. E o que é interessante falando de cultura aí, eu quero falar para vocês. Esse meu gestor, ele era nordestino, ele era do Ceará, nascido lá, né? Já morava em Belém há muitos anos, mas assim, eu quero dizer que ele tinha aquele sangue arretado, né? Vamos dizer assim, tinha um jeito de falar, de se expressar. E eu lembro que algumas pessoas falaram para mim assim: Nossa, Isabela, como é que você consegue trabalhar com ele? Porque ele é muito perfeccionista, ele realmente era um homem, assim, um executivo muito exigente, ele sempre buscou o melhor, né? Ele sempre buscou, ele sempre era muito detalhista. E algumas pessoas ficavam assim, porque eu era realmente muito jovem, estava iniciando, mas na verdade eu gostava daquilo, eu admirava, né, a forma de gestão dele e eu corroborava essa questão, porque eu sempre busquei pela excelência no serviço, né? Mesmo ali naquele início, então isso era muito positivo, então por isso que eu aprendi muito. Eu lembro também que, assim, como office manager, eu cuidava bastante, eu cuidava de contratos, eu era um escritório pequeno, então você faz um pouco de tudo, na verdade, né? Eu fazia desde de ajustar contratos, eu fazia toda a facilitação contábil, emissão de nota fiscal, tinha essa parte dos engenheiros, né, que faziam parte lá também, que faziam a obra que ficava numa outra cidade, que é Barcarena, próximo ali, de Belém mesmo, é próximo, mas eu não ficava muito naquela realidade. Então, assim, foram 3 anos nessa vivência, eu aprendi muito, todo esse processo, tanto do secretariar, da assessoria em si, na prática com ele, essa questão da confiança, muitas coisas aconteceram, eu aprendi muito na dor, né, realmente, como eu costumo dizer, porque, como eu falei, a moça foi a anterior, né, a assessora anterior foi embora, e eu fiquei sem referência, né, eu era muito jovem, não tinha, foi a minha primeira experiência, então eu não tinha referências de secretária. Então, como eu falei, o rapaz muito me ajudava e eu falava, nossa, como é que ela fazia, como era antes? E ele me falava algumas coisas e eu ia fazendo e aprendendo ali. Teve umas coisas que foram marcantes para mim, que eu lembro.
Teve várias, né, mas, por exemplo, uma foi essa situação de viagens, né, eu até comentei em outro episódio ou em outro momento sobre essa questão das vindas para o Rio e São Paulo, que as principais viagens dele era para Rio e São Paulo. Então eu não conhecia Rio e São Paulo muito, assim, eu não sabia muito diferenciar Santos Dumont, Galeão, Congonhas, Guarulhos, para mim era meio confuso isso e às vezes eu me atrapalhava ali, né, na questão das passagens relacionadas a isso. Então a gente fazia muito junto, ele entendia nessa, depois, claro, eu fui aprendendo. Lá também eu tive a oportunidade, por exemplo, lá eu comecei a dirigir, porque quando eu cheguei lá eu não tinha carteira de motorista e foi uma das primeiras perguntas que ele me fez, né, se eu sabia dirigir, e aí eu falei que ainda não e fui logo tirar minha carteira, o que foi muito legal porque tinha um carro da empresa que muitas vezes, e foi nele, na verdade, que eu aprendi praticamente, porque eu tirei a carteira e logo teve situações que eu precisei ajudá-lo e utilizar o carro da empresa. Então, depois de um tempo, assim, eu realmente eu brinco que foi muito valioso, porque eu aprendi a dirigir numa caminhonete, então eu não sei quem era mais maluca, se era eu de aceitar ou ele de oferecer, mas eu fui ali aprendendo realmente fazendo, né? Uma outra coisa muito interessante relacionada não só à cultura local mesmo, mas eu digo a cultura da própria corporação, a cultura de entender a cultura do outro e o olhar do outro. Eu lembro que algo que assim foi muito chocante para mim. Eu ficava muito no escritório, né? Eu ficava em Belém, no escritório, num edifício empresarial super legal, super moderno. Porém, não só o próprio diretor executivo, né, que ele sempre ia ao local da obra, quanto tinha os engenheiros que também ficavam indo e vindo, né, era próximo, e eu não conhecia. Então, muitas vezes eu precisava, por exemplo, de documentos, que era da cidade, eu precisava de informações, enfim, e eu não conhecia aquela realidade. Então, a primeira vez que eu fui realmente na obra, eu fui lá em alguns momentos, né? Eu cheguei a organizar um final de ano, confraternização com os operários, tudo. Depois eu cheguei inclusive foi uma visita de helicóptero, que foi uma oportunidade fantástica, eu nunca, né, tinha viajado de helicóptero, e ele foi fazer uma sessão de fotos lá da obra, que tinha que fazer umas fotos aéreas, e eu tive a oportunidade de ir, foi assim fantástico também. E numa outra ocasião, ele levou uns visitantes e precisava do carro. Então eu fui por terra levando o carro e ele foi de barco com os visitantes. Isso também foi uma experiência muito bacana. Assim, essas vivências e voltando à questão lá do início que eu estava falando, quando eu fui pela primeira vez, eu levei o impacto porque eu fui ver aquela realidade, né? O que era estar no meio de uma obra. Eles tiveram vários momentos, mas eles tiveram que, no primeiro momento, né, fazer o desflorestamento da parte lá que iam realmente construir. Então, assim, não tinha muito, assim, era um local que não tinha, muitas vezes, sinal telefônico, por exemplo, enfim. Então, era uma outra realidade, até mesmo essa questão de estrada, né, de ir e vir, estava muito cansativo. E quando eu vivenciei aquilo pela primeira vez, aí vem a questão da empatia, que hoje, né, a gente se fala muito, naquela época eu não entendia muito isso, mas foi a minha primeira experiência, vamos dizer assim, na pele, sobre a empatia. Porque a partir do momento que eu vivenciei, né, que eu entendi exatamente esse lugar do outro, eu lembro que tinha um engenheiro, que ele assim, era uma pessoa maravilhosa, de bom coração, que sempre estava ali, me ajudava muito, um cara muito experiente. Me dava, enfim, muitas dicas, muitos conselhos, e muitas vezes eu precisava da ajuda dele de documentação nessa parte mais administrativa, e ele às vezes falhava, não demorava, não tinha tempo de passar no cartório, alguma coisa assim, e eu não entendia. E quando eu fui realmente vivenciar essa realidade que ele tinha todos os dias, essa dificuldade logística, aí que eu fui entender. Eu falei, nossa, que complicado que é. E aí eu comecei, assim, o meu olhar mudou e a ação também. Eu comecei a tentar ajudar ele de outras formas e também compreender, né? Compreender melhor as dificuldades que ele tinha nessa realidade, enfim. Então isso assim algo assim muito muito especial que eu gostaria de deixar aqui, que é para o secretariado, especialmente, né, quando a gente está ali no escritório, porque normalmente a gente trabalha no escritório, a gente tem toda a tecnologia, tem internet, tem tudo ali. Então a gente acha que é tudo muito simples para todo mundo, mas na verdade não é bem assim, dependendo do mercado que você trabalha, especialmente. Então, para quem está no escritório ali no dia a dia, tem uma facilidade que quem está na rua, dependendo, como eu falei, né, do que seja o mercado que você trabalha,
tem outra dinâmica. Então, só é, né, aproveitar e deixar esse recado relacionado à empatia também, o quanto que isso é importante. Uma outra coisa nesse processo todo, né, como eu falei, foi 3 anos, eu me formei no secretariado, eu ainda estava lá, então teve a mudança, porque eu comecei atuando sem ter a formação, mas já como secretária executiva, e depois a formação só fez agregar. E aí eu fiz, voltando um pouquinho para a questão da faculdade, né? E aí quando eu terminei o secretariado, como eu falei, eu ainda estava lá, e assim foi automático, né? Foi de 2008 para 2009, eu finalizei, formei. Inclusive, o meu TCC, eu falei sobre teoria e prática, eu fiz junto com uma amiga do coração, nós fizemos lá, podia fazer dupla na ocasião, na UEPA, e nós falamos justamente sobre a teoria e prática do secretariado, né, do que a universidade forma e do que o mercado precisa. Isso era um tema que sempre me acompanhou muito, justamente por isso, porque eu vivenciava na prática muita coisa e na teoria era um pouquinho diferente, né, então isso é algo muito importante também para comentar aqui com vocês. Então, imediatamente após a formatura, né, no semestre seguinte, eu já abri a minha matrícula em administração pela Federal e voltei. Então, assim, eu não tive nem muito tempo de pensar, porque já estava tudo organizado, né, já estava nos planos. Então, como o curso tinha tanto de manhã quanto à noite, imediatamente eu voltei para a noite, em 2009, exatamente. Então, assim, foi uma turma maravilhosa que eu encontrei, que hoje tenho amigos, assim, até hoje, né, que eu levo para a vida, do coração, que me ajudaram muito, inclusive, porque naquela época, imagina, eu passava o dia todo trabalhando e aí à noite para a faculdade, né, toda aquela dificuldade, que vocês já sabem. Todo mundo aqui, uma vez na vida, já fez esse processo, né, de trabalhar e estudar, e a gente sabe o quanto que é difícil, quanto que é puxado, cansativo. Então, é importante o apoio, não só da família, como dos amigos também, né? Enfim, de fazer trabalho, essa coisa toda. Então, eles eram bastante compreensivos. Então, isso foi muito legal. E nesse momento que eu estava voltando para o curso de administração e tudo, olha o que aconteceu. Eu estava super numa zona de conforto, imagina, eu já estava há mais de 3 anos nessa empresa, eu já tinha passado muita coisa, já conhecia tudo, todos os funcionamentos. E aí, de repente, caiu do céu, sei lá, recebi um telefonema relacionado a uma proposta. Eu recebi uma proposta de trabalho, mas na verdade não era bem uma proposta, na verdade era uma proposta para participar de um processo seletivo. E aí eu resolvi participar, né, até para entender como é que seria, até onde eu poderia ir. Por quê? Porque a necessidade principal desse processo seletivo era ter o idioma. Eu precisaria usar o inglês. E aqui também, uma coisa que eu não comentei, quando eu comecei a atuar já nessa parte de assessoria mesmo, nessa primeira empresa, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Né? Eu voltei porque nessa época eu tinha parado o curso por toda essa dinâmica, também por questões financeiras. Então eu voltei para o curso de inglês, num curso bom que tinha na época, né, em Belém, um curso tradicional. E eu fui lá e me inscrevi, fiz um nivelamento e concluí o curso livre, né, de inglês. Então, nessa ocasião, eu já tinha concluído, inclusive. Só, claro, eu não usava no dia a dia, né? Eu apenas tinha feito tudo certinho lá, o curso, estava com certificado, mas eu não tinha esse dia a dia, porque não tinha necessidade, na verdade, né, nessa ocasião. Então, quando eu recebi essa proposta de participar desse processo, eu fiquei super animada, porque seria uma empresa internacional com um outro nível, né? Seria um outro nível e tal. E aí eu participei do processo. Falei, bem, vamos ver até onde eu vou, porque eu já tinha conhecimento, né? Já falava, já era do nível avançado, então bora ver até onde eu vou. Então esse foi um processo muito longo, acho que foi assim, um dos mais longos que eu participei, porque, enfim, demoraram alguns meses e teve várias etapas. E essas etapas, realizaram um contato comigo, né, através de um headhunter aqui do Rio de Janeiro, inclusive. E eu levei até aquele impacto, né, eu lá em Belém, assim, eu recebi um telefonema, uma coisa assim, eu achei interessante. E eu até perguntei quem foi quem me indicou, né, e a pessoa não soube me dizer. Ela falou, alguém indicou seu currículo, e até hoje eu não sei, né? Tem uma coisa interessante, eu falo que isso foi uma bênção, foi mandado por Deus, porque eu não sei. Eu sei que meu currículo foi para lá e o processo seguiu. Eu tive uma entrevista, inclusive, com um professor que eles faziam, né? O professor te ligava, já falando inglês, e você tinha que falar e tal. Então, eu fiz essa entrevista, né? Eu consegui fazer tudo bem e tudo, e fiquei aguardando. Então, como eu falei, o processo demorou também bastante, porque esse executivo viajava muito. Então, né, demorou. Resumindo a ópera, eu fui para uma entrevista final com ele. Quando eu fui para a entrevista final,
eu fiquei um pouco preocupada, eu falei: "Bem, já corre o risco realmente de eu ficar, né, na posição e como seria?". Eu estava já há muito tempo, né, tinha confiança, conhecia tudo na empresa anterior, e como seria esse momento. Então, quando eu senti que poderia dar certo mesmo, né, que eu estava seguindo no processo, eu fui conversar com ele, com o meu gestor, né, expliquei para ele a situação, falei que realmente eu não estava procurando, porque foi verdade, né, surgiu a oportunidade. Então eu expliquei para ele e falei qual era a empresa, que era a The Nature Conservancy, a TNC, que é uma ONG de conservação ambiental americana e que, enfim, trabalha ao redor do mundo aí fazendo um trabalho muito bom. E ele conhecia, né, ele conhecia a empresa, ele até falou para mim, ele falou assim: "Ó, eu não quero ninguém aqui procurando emprego, obviamente, mas eu também não vou te limitar". Ele poderia, claro, me fazer uma contraproposta, né, com certeza, mas ele falou: "Não vou te limitar. Essa é uma empresa muito boa, muito grande, eu acho que você tem uma boa oportunidade lá, então veja no que vai dar". Aí foi o que eu falei para ele, eu falei: "Ainda não estou na posição, estou esperando, né, enfim, esperando o retorno". Resumo da ópera, deu tudo certo, eu acabei ficando na vaga. Foi interessante porque a minha última entrevista foi com o que seria o meu gestor, e eu soube depois, né, eu procurei informações que ele não era brasileiro, ele era irlandês. Então imagina o meu pânico, eu falei: "Jesus, o homem não fala português, como é que vai ser?". E aí eu tinha uma colega de trabalho que ela já tinha tido uma vivência fora, já tinha viajado, já tinha feito intercâmbio e tudo, e falava muito bem inglês. E aí eu pedi ajuda para ela, enfim, fez algumas perguntas, me fez uma entrevista lá para tentar, né, claro, eu tinha aquela trava, conforme eu até falei na live 3 aí das vivências, né, a gente tem, por mais que a gente conheça, tenha estudado, mas tem aquelas travinhas, né, para realmente soltar a garganta. E aí eu fui pra entrevista, só que chegando lá, a minha sorte, né, ele falava super bem português e tudo, morava no Brasil há mais de 20 anos, e deu tudo certo. Claro, também fez o teste, né, me fez algumas perguntas em inglês, respondi tudo lá, me virei. Beleza. E aí, também acabei tendo aquele período, né, de transição para colocar outra pessoa no meu lugar e tudo, foi um momento meio difícil, né, claro, porque eu estava muito tempo ali, mas foi um momento que eu passei, né, fiz essa transição para essa empresa, que foi a minha primeira empresa internacional, minha primeira multinacional que eu tive a oportunidade de trabalhar. E foi outra, assim, outro momento fantástico na minha carreira, porque, como eu falei anteriormente, né, na primeira empresa, eu tinha esse contato, né, com outras culturas nacionais, mais do Sudeste, né, do Nordeste, até com o próprio chefe. Eu tive vivências que eu, inclusive, não comentei, assim, de montar, por exemplo, reuniões, restaurantes, enfim, eventos, assim, de almoço com pessoas de fora. Então, eu tive essas vivências, assim, também, que foi bem interessante. Porque, até lembrando para vocês, como eu sempre falo aqui, né, como eu venho de uma vivência muito humilde, eu não tinha certas experiências. E eu lembro uma ocasião, até para contar aqui para vocês, que eu fui para um restaurante com esse pessoal todo que veio de São Paulo e tal. E aí eu fui para um buffet, não era um lugar que eu costumava, né, ir. E aí eu fiz o meu prato de almoço, né, como a gente costuma fazer lá em Belém, a gente costuma servir um pouco de tudo no prato, assim que eu servia, né. E eu lembro que eu fiz isso, e aí o meu próprio chefe, na verdade, né, observou e comentou, ele falou: "Ah, aqui em Belém é assim mesmo que eles fazem, né". E eu meio que sem entender, porque eu não sabia, tipo, se eu podia ir mais de uma vez, por exemplo, né, servir primeiro a salada e depois servir os outros alimentos. Para vocês verem, né, como essa questão da cultura, que lá em Belém realmente é assim que a gente costuma fazer, no geral. Eu não tinha essa vivência, né, de estar com pessoas de um outro nível social, né, com outra em restaurantes diferenciados. Então, com esse meu chefe, esse meu primeiro chefe, inclusive, que eu tive essas vivências. Eu lembro que teve um aniversário também, acho que foi, não sei se foi dele, que foi a esposa, aí ele convidou, né, fui eu mais o outro assistente, e a gente foi até num japonês, um restaurante japonês que eu nunca tinha ido, eu não esqueço, porque eu não suportei, assim, eu lembro que, ai meu Deus, quase que eu passo mal, não gostava, eu nem conhecia comida japonesa direito. E naquela ocasião foi a partir dali que, na verdade, eu me abri a isso. Hoje, por exemplo, eu amo comida japonesa, mas eu lembro que foi muito dali, assim, sabe? Porque eu não gostei, eu tive uma sensação terrível, né? Comi alguma outra coisa, camarão frito, alguma outra coisa assim. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, por exemplo, a culinária japonesa é uma culinária, né, que as pessoas, enfim, costumam gostar muito, experimentar, então, enfim, é algo muito comum. Eu preciso me abrir para isso, porque com certeza eu vou ter outros momentos, outras oportunidades que
é interessante, né, conhecer e gostar desse alimento, desse tipo de comida. Então, eu realmente me abri para isso, para experimentar, e hoje, por exemplo, eu amo. Agora voltando, né, para a TNC. Então a TNC foi um outro momento, ainda muito mais profundo e muito rico, relacionado a essa questão dessas vivências interculturais, né. E aqui realmente eu vou ter que destrinchar para vocês, porque é um outro, assim, vai ser é um primeiro episódio, na verdade, dessas vivências com outros idiomas, com outras culturas, outras nacionalidades. Então, como eu comentei, né, já desde o início, a TNC é uma organização internacional, americana, na verdade. Então, eu entrei lá, acho que foi em abril de 2010, exatamente, foi em abril de 2010. E naquele ano eu fiquei lá, na verdade, por 2 anos. E 2 anos e pouco. E nesses 2 anos eu tive tantas vivências, tantas oportunidades tão ricas, que eu vou falar para vocês. A primeira delas foi uma viagem nacional, inclusive. Eu fui a Brasília, que eu fui tirar o visto para fazer um treinamento em Miami, um treinamento nos Estados Unidos. Então, assim, esse foi o primeiro impacto, imagina. Eu, né, acostumada ali a atuar sempre, Belém, nunca tinha viajado, eu tinha viajado, na verdade, para Brasília, para fazer, participar de um congresso, mas assim, sempre aqui no Nacional, né? Nunca imaginei que pelo trabalho, por uma empresa, eu teria essa oportunidade. Então, pela TNC, eu fiz essa primeira viagem internacional para um treinamento. Não só de secretárias executivas, que eles chamam de Executive Assistants, mas também de todo o pessoal da parte de contabilidade, administrativo, financeiro, que a gente, né, tinha muitas atividades em conjunto. Então, nós fizemos esse treinamento, que foi mais para o final do ano, todo ano tinha, na verdade, e aquele foi o meu primeiro ano. Então, assim, foi uma oportunidade incrível. Nós ficamos uma semana, imagina só, eu, né, nunca tinha feito uma viagem internacional, então, desde você ter aquela vivência do avião, do hotel, claro, tinha os colegas que foram comigo, então eu fui muito vendo, né, aprendendo ali, fiquei muito mais quieta, né, com certo receio, tinha outras muito mais experientes. Então, assim, foi uma vivência fantástica. E ainda tem mais uma coisa. Antes dessa viagem internacional, na verdade, logo que eu entrei na empresa, eu fiz um treinamento, né, com uma outra secretária, porque em Belém só tinha eu, né, eu era assistente executiva do diretor do programa da Amazônia, então cuidava de toda aquela área. E tinha outras assistentes, uma que ficava no Rio, uma que ficava em Brasília. Então, logo que eu cheguei, o meu gestor me encaminhou para fazer esse treinamento com essa outra assistente que ficava em Brasília. Olha que legal. Então, lá ela foi me apresentar todas as políticas da empresa, me mostrar como funcionava tudo. Então, esse foi também um dos meus primeiros impactos, porque, né, eu fiquei em um hotel lá próximo do trabalho, tudo, fiz essa viagem sozinha. Então, foi também algo bem legal, bem interessante. E imagina só, eu já tinha, claro, o domínio da logística local, né? Eu digo local no sentido do Brasil, a logística nacional, né? Das viagens, ele fazia também muitas viagens, principalmente para Brasília, Rio de Janeiro. Só que aí, qual foi o desafio? O novo desafio foi entender as logísticas internacionais, porque esse meu gestor, na ocasião, ele fazia muitas viagens para os Estados Unidos e por diversos estados diferentes, né? Muitas vezes mais ao norte, outros mais ao sul. Então, eu tive que realmente fazer essa imersão para entender, por exemplo, os fusos horários. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, né, tem diversos fusos diferentes. Então, eu tinha todo já uma documentação, um Excel já preparadinho com os fusos separados, até porque eles faziam também muitas conference calls que hoje, né, já tem pelo Zoom, enfim, tem outras ferramentas, mas naquela época era mais por call, né, não tinha muito essa estrutura, né, de web, de TV, enfim, de vídeo, era mais por voz mesmo, eu lembro bem. Eu lembro bem por quê? Porque muitas vezes eu tinha que fazer ata dessas reuniões, inclusive muitas que eram em inglês. Imagina só o meu desespero, né? Então eu tive essa vivência assim, muito profunda nesse momento, tanto com essas pessoas que vinham de fora, o meu próprio gestor que era estrangeiro, né, apesar de morar muito tempo no Brasil, mas, né, que tinha outra cultura. Muitos colegas que eu trabalhei ali no dia a dia, eles não eram de Belém, eles eram do Rio, de São Paulo, de outros lugares, né, do Brasil. Isso foi bem interessante porque, como eu falei, né, eu sempre morei em Belém.
Eu já foi nesse momento que eu comecei a fazer algumas viagens e muitos deles já viajavam muito ao redor do mundo, inclusive pelo trabalho. Então imagina só, foi uma riqueza, assim, sem igual. E hoje, né, mais cedo eu estava até comentando, falando, fazendo a série de lives sobre a questão do idioma, né, a questão do destravamento do inglês e tudo. E eu lembro que para mim foi muito importante naquele momento, assim, que eu percebi o quanto, porque assim, eu tinha feito o curso, tinha formado, mas não tinha fluência. Imagina só, e ali eu precisava desesperadamente, porque eu recebia ligações, eu precisava resolver, então, o que era no e-mail e tudo, eu conseguia me virar, eu entendia bem a leitura, mas para falar imediatamente e resolver, imagina só, não é assim. Então foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro professor particular, que foi o Rafael Vale, que me ajudou a justamente a destravar e me ajudou a trazer essa fluência, né, para o dia a dia. A partir dali eu não larguei mais, né, até hoje eu treino professor particular, porque é muito importante a gente manter essa dinâmica da conversação e etc. Então esse foi um momento, assim, realmente muito especial mesmo. Não só teve essa questão, né, da primeira viagem internacional, como eu comentei, teve outras viagens, porque todo ano tinha eventos, né, planejamentos, reuniões. Eu tive a oportunidade também de ir para o Equador. Eu fui organizando o evento, olha só que legal, né? Foi uma equipe boa nossa da área da Amazônia. Eu fui também para lá e sempre, como a gente fazia muitos projetos, tinha não só a parte teórica, a parte administrativa, mas tinha a questão da visita de campo. Então, nós fazíamos visita de campo, tinha o pessoal local que ajudava também nessa organização, né, que eram os gestores dos próprios projetos. Então, assim, foi uma vivência fantástica. Eu tive também uma outra oportunidade de, mesmo dentro do meu estado, que eu não conhecia, a região de Santarém, não sei se aqui alguém já ouviu falar, mas é uma região muito bonita, inclusive, e lá também tinham outros projetos relacionados a essa questão, né, da conservação ambiental, e eu não conhecia, porque, assim, apesar de ser dentro do estado do Pará, mas você tem que pegar um avião, e normalmente o avião naquela região, né, como um todo, a região amazônica, não é barato, a logística é cara, então nunca tinha ido para lá para passear. E eu tive a oportunidade de ir a trabalho também pela TNC, nós fizemos, foi uma vivência muito rica nesse momento, porque também foi uma semana, eu ajudei muito na organização como um todo, nós recebemos colegas de outras, não só de outras regiões, mas de outros países, né, foram mais de 40 pessoas, então toda essa parte logística de coordenar quem está chegando, qual é o voo, quem vai pegar, quem não vai, qual é o transporte, o hotel, os almoços, os jantares, tudo isso eu estive na organização com os gestores, então assim, foi realmente algo muito intenso. Claro, eu sempre, né, trazendo toda a experiência, até mesmo lá da minha formação no Cefet, na área de eventos. Essa formação técnica, né, sem dúvida, sempre me ajudou muito, por ter essa visão relacionada à organização de eventos. Então, assim, foi algo realmente muito desafiador, muito rico, né, essas vivências todas. Então, eu lembro também que teve uma oportunidade de organizar reuniões à distância, então, eu precisei articular e organizar reuniões, mesmo estando em Belém, mas para o meu gestor em outras cidades. Então, assim, foi algo realmente muito rico. E é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês nesse capítulo, que vai ficar um pouquinho mais longo, mas porque é muito importante comentar esse primeiro momento, né, como eu falei, que foi o iniciozinho de tudo isso, e essas vivências que eu tive ainda morando em Belém. E, né, mesmo assim, eu tive muito contato com essas pessoas de fora e, como vocês puderam ver, né, não foi algo simples, porque eu fui me preparando no caminho, né, eu não estava preparada, totalmente, foi algo tudo novo. E eu fui encarando esse novo, eu fui aceitando esses desafios, que foram desafios grandes, né, mas na responsabilidade tudo, eu tinha muito medo ainda, né, naquele início, mas eu falei, não, eu preciso tentar, eu preciso me desafiar, eu preciso aceitar tudo isso, porque só assim realmente eu vou conseguir me desenvolver. Tá certo? Eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa contação toda. Se vocês acham que isso foi válido para vocês, enfim, para pessoas que possam aproveitar desse conteúdo, compartilhem, dê seu like, deixe seu comentário. Se você tiver insights, tiver dicas para a gente desenvolver ainda mais esse trabalho, conte comigo, tá ok? Até o próximo capítulo. Vem muito mais coisas aí para frente, já mais intensas relacionadas a essas vivências.
e eu espero que vocês estejam gostando. Muito bem. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.